Paz e bem, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso blog de pessoas interessadas no espírito de São Francisco, nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 56º encontro e vamos continuar a leitura e a reflexão da quarta admoestação de São Francisco, que tem como título Ninguém se aproprie da prelatura. Na parte de hoje, nós vamos tomar como título do humano e de sua maior glória, que é servir. A primeira frase desta admoestação, após os dois ditos do Evangelho, reza assim: os que estão constituídos sobre os outros, gloriem-se tanto dessa espiritualidade como se estivessem encarregados de lavar os pés dos irmãos. Essa é a citação da admoestação. Lavar os pés, servir, a glória maior e superior do homem. Cenas de lavar os pés, embora com significados vários, são muito frequentes na Sagrada Escritura. Há o lava-pés dos escravos, mas também o lava-pés do Senhor, o dono da casa quando acolhe um peregrino ou uma visita. Mas Francisco, aqui, refere-se ao lava-pés de Jesus na última ceia. Uma cena emblemática, cheia de emoção, comoção e rica de significados. Geralmente, e em primeiro lugar, entendemos esse gesto como um recurso, um exemplo que Jesus usa a fim de inculcar no coração de seus discípulos uma lição bem marcante: que sejam humildes e servos como ele, que gravem bem esse exemplo, pois nele está sua verdadeira glória e superioridade. Por isso diz: gloriem-se tanto dessa superioridade. Esse tanto poderia ser traduzido como muito, como sumo. O sumo da glória, portanto, está no lavar os pés dos irmãos. Mas que glória pode haver num gesto ou serviço usualmente considerado baixo, humilhante e quase sempre reservado aos escravos, dependentes e súditos? Primeiramente, é preciso considerar o que vem a ser glória. Usualmente, nossa compreensão de glória se atém unicamente à sua aparência externa, pública, social. Apenas com essa compreensão é muito difícil ver a glória no gesto de lavar os pés dos outros, muito menos de morrer crucificado como Cristo e com Cristo. Por isso, muitas vezes, pensa-se que a cruz seja apenas um meio, um recurso passageiro para a ressurreição. Para ver a glória no lava-pés de Jesus, que é uma antecipação da cruz, é preciso olhar sua natureza, se ver de onde ela nasce, cresce e floresce. Assim, olhando para Jesus, vemos que em tudo o que faz, não há outro vigor senão o desejo de buscar nenhuma outra coisa, senão a vontade, o bem-querer do Pai. Assim, Jesus Cristo, de tanto e tão intensamente buscar a vontade do Pai na cruz,
tornou-se o rosto do Pai, o Pai em pessoa. Eis o que aparecia, o que brilhava, o que gloriava em seu rosto, em sua pessoa. Por isso, dizia que ele e o Pai eram um. Na mesma dinâmica está São Francisco. De tanto imitar Jesus Cristo, de tanto amar Jesus Cristo crucificado, no fim, parecia um outro Cristo. Glória, portanto, é o brilho do amor, da doação, do serviço. Um exemplo ainda mais simples. Num bom e dedicado médico, de tanto cuidar e servir os doentes, a saúde, com o tempo se poderá ver brilhar nele a medicina. Ou num professor, num educador, de tanto se dedicar à educação, pode-se ver nele a educação em pessoa. Portanto, lavar os pés, diz Francisco, antes de humilhação, é um ato de exaltação, de glória, porque essa é a vocação-missão incutida em nosso coração pelo próprio Criador. Servir, eis nossa identidade primeira e maior. Além do mais, essa é também a identidade do próprio Senhor, que sendo Senhor, se faz servo, o servo dos servos. Por isso, sempre que servimos, raios da identidade, da grandeza da pessoa que servimos passam para nós. Eis a glória do servir, do lava-pés. Talvez possamos compreender essa dinâmica num exemplo muito simples, dos tempos de outrora. Era muito comum no interior, na roça, nas famílias, os irmãozinhos, geralmente famílias numerosas, brigarem entre si porque cada qual queria ter a honra, a glória de lavar os pés dos seus pais quando voltavam do trabalho ou de uma viagem. Sem saber, essas crianças, ao lavar os pés, queriam acolher em si o vigor, a beleza, a alma, a glória de seu pai. Recordemos também que, para os antigos, um peregrino ou uma visita vinha sempre impregnada do brilho, da glória, da transcendência, do além, do espírito. Assim, acolher e lavar os pés dessas pessoas era acolher e comungar do vigor, da grandeza, da beleza, enfim, da glória dos anjos, dos santos, dos espíritos celestes. Enfim, a glória de Deus. Por isso, recebê-los era sempre bênção. Na Sagrada Escritura, inúmeros são os relatos de mulheres que deram à luz graças a essas visitas. Lembremos Sara, Rebeca, Raquel e a própria Maria. Além do mais, no pensamento de Francisco, em tudo que estiver ao nosso redor, pessoas ou coisas, está presente nosso Pai do céu, com a graça, o vigor do seu amor cuidadoso, misericordioso e fecundo. Por isso, cuidar de cada uma dessas criaturas é entrar no cuidado do próprio Pai. Como, então, não perceber e não sentir a honra, a glória, o engrandecimento que nos advém no exercício desse cuidado ou serviço? Daí a grande mensagem de Jesus: tudo que fizestes
a um desses pequeninos, é a mim que o fizestes. Portanto, antes do sentido sociológico e meramente funcional, o texto está nos convocando para um assentamento ontológico. O homem é chamado a cuidar das criaturas como e no lugar do grande pastor do universo inteiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Servir dentro desse ânimo e desse espírito, eis nossa glória. Na espiritualidade de Francisco, qualquer criatura, mesmo um vermezinho, é grande, porque é de Deus, vem do seu Senhor. Nela refugia o brilho de sua beleza e esparge o perfume de sua bondade. Por isso o dito popular, num patinho feio, pode esconder-se um cisne real. Daí a exortação de Francisco, gloriem-se, alegrem-se. Portanto, diz Jesus, buscar bolsas para si é o maior perigo para a nossa alma. Estar na vida com esse espírito, vendo e sentindo em tudo o que se faz, a riqueza, a plenitude de sua identidade de servo do grande Pai, contrasta com a ilusão do falso brilho de quem se atarefa em ajuntar bolsas para si. Assim, se servir, lavar os pés do outro, é a maior glória do humano, ajuntar bolsas para si, isto é, buscar o engrandecimento de si, é desonrar-se, desglorificar-se. O maior prejuízo que alguém pode fazer a si mesmo. O latim usa a palavra lóculos, que significa pequenas bolsas, bolsinhas, recheadas de pequeninos e insignificantes tesouros que põem em perigo a identidade da pessoa e da alma do seguidor de Cristo. Isso porque, nesses casos, ansiosamente vai atrás de falsos, ilusórios e vãos valores, nascidos da soberba e da publicidade vaidosa do mundo. Atrás de toda essa questão, esconde-se o perigo do franciscano, do cristão, vir a perder seu único tesouro, sua única bolsa, ser Senhor no servir, no doar-se ao outro. Quem vive imbuído deste espírito jamais haverá de revoltar-se se vier a perder ou ter de deixar o cargo, de deixar sua nomeação. Nunca haverá de lutar para reavê-los. Também não questionará as causas dessa perda. Eis a vocação e missão do homem, o sentido de sua presença no mundo. Cuidar, servir, sem jamais criticar ou acusar os outros. Conta-se que, antigamente, havia um frade tão bom no exercício do confessionário que todos os fiéis queriam confessar-se com ele. Terminada a confissão, o penitente, vendo que o frade não lhe dava penitência, dizia-lhe: Padre, e a penitência? Essa, respondia-lhe o confessor frade, deixa para mim. Você vai, ama a Deus e aos irmãos e não peque mais. Jesus
é um belo exemplo de quem jamais se importou com a sua caixinha, sua glória. Sempre, após seus milagres tão maravilhosos, era taxativo. Pedia-lhes que o esquecessem, proibindo-lhes que o divulgassem. Segundo essa espiritualidade, o perigo para o homem não está no fato de ser frágil, limitado ou finito, mas, primeiramente, de cair fora dessa sua grandeza, de ser servo-senhor ou senhor-servo, como Cristo se proclama na última ceia. Diz Jesus: pois eu, que sou Senhor, estou no meio de vós como aquele que serve. Além do mais, considerar-se finito, frágil, limitado, como uma deficiência ou carência, não deixaria de ser uma grave ofensa e ingratidão àquele que tudo fez para nos criar e cuidar da melhor maneira possível? Pois, sendo Pai, como poderia conceder-nos algo de imperfeito ou decadente? Por isso, movendo-se dentro e a partir da dinâmica do crucificado de São Damião, que é o servo de Javé, humilde e pobre, Francisco, em vez de destruir as igrejinhas abandonadas em ruínas e assim poder construir novas, começa a servi-las, restaurando-lhes o brilho da glória original, dando assim início a uma nova evangelização pastoral, a evangelização do serviço, do servo inútil, que mais cuida do que manda, mais acolhe do que afasta, mais faz do que manda fazer. Vamos tentar agora, meu irmão, minha irmã, ver a glória de ser servo e não buscador do engrandecimento de si no dia de hoje. Nós, hoje, ocidentais, vivemos mergulhados até o pescoço numa civilização que exalta a competência. Essa, por sua vez, vira competição. E a competição sempre, de uma ou de outra forma, diminui o outro e, por vezes, o elimina, o exclui. Por isso, São Francisco nos recorda que a primeira e a maior competência do humano é servir. Um servir em que, esquecendo-se de si mesmo, faz e dá tudo do bom e do melhor para que apareça a obra, o outro. Na vida cristã, o sumo desse serviço é a santidade, isto é, o vigor misericordioso de Deus que é capaz de transformar um pecador num filho seu, imagem e semelhança de seu Filho único, o Santo, o servo dos servos por excelência. Assim, santo ou bem-aventurado é aquele que se desfaz de sua própria vida para pô-la a serviço dos outros, a serviço de Deus. O Papa Francisco, em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, começa falando dos santos que nos encorajam e acompanham. Para sentir mais de perto como se dá a santidade nessa nossa reflexão, tomamos a liberdade de trocar a palavra santo por servo e santidade por serviço. E assim o Papa, apoiando-se na segunda carta a Timóteo, diz que o número desses santos ou servos na igreja e no mundo
é imenso, semelhante a uma grande nuvem. E conclui dizendo: sua vida talvez não tenha sido sempre perfeita, mas mesmo assim, e mesmo no meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e agradaram ao Senhor. Mais adiante o Papa escreve: gosto de ver a santidade, isto é, o serviço divino, no povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas, que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo o serviço divino da Igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade, o serviço divino ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou, por outras palavras, da classe média da santidade, do serviço divino. Por isso, a santidade, o serviço divino, é o rosto mais belo da Igreja. E conclui o Papa: todos somos chamados a ser santos, isto é, a ser servos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada? Pergunta o Papa ao consagrado. Sê santo, sê servo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, servo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? Sê santo, sê servo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avô? Sê santo, sê servo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido de autoridade? Sê santo, servo, lutando pelo bem e renunciando aos teus interesses pessoais. Até aqui, palavra do nosso Papa Francisco. Meu irmão, minha irmã, desejo a você toda a paz, todo o bem. E no próximo encontro, o professor Marquinhos vai retomar a admoestação 4 para dar-lhe assim um fecho final. Abraço, paz e bem.